Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial e integral 1, hoje vamos trabalhar com limites no infinito, pessoal. Então, vamos fechar essa teoria de limites, entendendo como que funcionam os limites no infinito. Até o momento, ou até o presente momento, o que já tínhamos, pessoal? Eu tenho o seguinte, eu tenho uma função, vou pegar essa função, vamos pegar para fazer aqui o esboço da coisa, para ver o que está acontecendo. Aqui eu tenho uma função que sai de R e chega em R. Aí, pessoal, aqui eu tenho um pontinho P, onde esse ponto P não necessariamente é um ponto do domínio da função. Aqui você tem um número real L, e nesse caminho aqui, você tem uma função f de x, que a cada número real pertencente a esse domínio de f, associa um outro número real aqui próximo desse nosso L. É isso que ela faz. Então, até o presente momento, o que tínhamos? Eu posso fazer a imagem dessa minha função tão perto desse número real L, aqui, quanto eu queira. Eu posso fazê-la bem próximo mesmo, mas tão próximo que você só consegue enxergar esse intervalo aqui onde a imagem da função está presa se você colocar uma lupa com um grau bem elevado. Então, a fim de fazer isso, você expressa isso em termos de argumentos matemáticos, como sendo encontrando um epsilon maior do que zero, tal que a sua função ela vai estar presa no intervalo de L menos epsilon a L mais epsilon para todo x que você considerar aqui no domínio da função, tão próximo de P, mas que não necessariamente é esse nosso ponto P. Então, como que eu expresso esse outro intervalo próximo de P? Através da existência de um delta maior do que zero. Esse delta depende do epsilon que escolhemos aqui. Então agora eu tenho que o intervalo de P mais delta e P menos delta quando eu olhar para todos os x que estão presos nesse intervalo de P menos delta e P mais delta, eu consigo mandar a minha função f nesse intervalo L menos epsilon e L mais epsilon. Então, se isso aqui acontece, pessoal, para todo epsilon maior do que zero, então você tem que a nossa função ela vai estar bem próxima desse L, e eu posso indicar essa proximidade como sendo o limite quando x tende a P da função f de x, é esse nosso número real L. É isso que acontece. Então, o que temos até agora é isso aqui. Aí, conseguimos enfraquecer essa definição colocando limites laterais. Significa o quê? Que ao invés de me aproximar por pontos aqui e pontos aqui e prender a função aqui nesse intervalo, eu posso simplesmente me aproximar ou por esse lado ou por esse lado desse meu ponto Pzinho, que ainda vou conseguir prender a minha função em um intervalo L menos epsilon, L mais epsilon como esse. E mais, essa maneira de você controlar sua função presa nesse intervalo, ela será única. Então a maneira como eu me aproximo pela esquerda e pela direita tem que ser igual. A função tem que ir para o mesmo lugar. Ela não pode ir para próximo de L's diferentes, não. Esse L tem que ser igual. Porque temos que a unicidade do nosso limite, esse limite quando existe, ele é único. Então o que tínhamos até agora era isso aqui, pessoal. Aí agora precisamos de algo mais. O que seria esse algo a mais? O algo a mais seria
você se aproximar de um ponto como esse, por exemplo, uma situação como essa, você vai se aproximar também de um ponto. Vamos fazer aqui o esboço. Novamente aqui eu tenho o domínio e aqui a imagem da função. Aqui eu tenho um pontinho que eu vou chamar esse ponto de P. Agora eu não tenho mais esse L, eu não tenho. Mas eu sei que a minha função é uma função que toma valores aqui nesse meu domínio e associa a sua imagem também aqui nesse meu subconjunto dos números reais. Só que agora, pessoal, eu vou me aproximar desse P e o que vai acontecer? Eu vou me aproximar desse pontinho P. Essa aproximação pode ser próxima o suficiente por um P mais delta, P menos delta. Só que agora a minha função ela vai ter uma característica a mais. Aqui eu tenho a origem. Pode ser que eu me aproxime desse ponto P e a imagem da função ela não tende a ir para um número L como esse. Não. Mas ela tende a ir para qualquer número maior do que L. Ou seja, ao invés de ela ficar concentrada próxima de um L como esse aqui, agora a função ela vai embora, ou ela pode assumir valores quaisquer nesse nosso eixo, inclusive valores bem grandes, ou então, ao invés dela se controlar próximo ao menos L como esse aqui, pode ser que ela assuma valores muito pequenos, pessoal, muito pequenos mesmo, bem distante de um L qualquer que você possa considerar. Para essa noção aqui, a função não vai estar presa em um intervalo, pelo contrário, ela vai estar livre para ir para onde quiser, ou maior do que zero, ou menor do que zero, mas ela vai estar livre. E eu preciso argumentar essa noção aqui em termos de argumentos matemáticos, né, pessoal? Ou então pode ser que aconteça uma outra situação. Pode ser que a situação que aconteça agora é a seguinte. Aqui eu tenho a minha função. E agora, o que aconteceu? Tenho a minha função f. Aí eu tenho, sei lá, pessoal. Aqui eu tenho a origem. E aqui eu tenho o número real L. E essa ponte de ligação entre esses fatores é uma função f de x. Aí agora pode ser que aconteça a seguinte situação. Eu não quero mais que a minha função fique próxima a um pontinho P como esse aqui. Não. Eu quero entender o comportamento da função para qualquer número real que você considerar. Aqui, maior do que qualquer P que você possa pensar, inclusive um número real muito grande. E para esses números que eu tomo muito grande, eu quero encontrar um intervalinho como esse. A fim de que a minha função esteja presa nesse intervalo, pessoal. Ok. Ou então eu posso tomar valores muito pequenos, mas muito pequenos no seguinte sentido, é um valor negativo muito longe do zero ou bem distante de qualquer número P negativo que você possa pensar. Para esses valores também eu quero colocar a minha função presa em um intervalo L menos epsilon e L mais epsilon como esse aqui. Isso aqui também eu quero significado em termos matemáticos. Então a gente vai ter que encontrar um argumento para cá, o significado para essa expressão. Ou mais, pode ser que esse nosso número que possamos tomar aqui no domínio pode ser um valor tão grande, bem distante do zero,
E quando eu faço isso, ao invés da minha função ficar presa próxima a um ponto L, como esse, ela pode também tomar valores muito grandes ou valores muito pequenos, à esquerda de zero. A mesma coisa eu posso pensar tomando valores muito pequenos, bem distante de zero, ou bem distante de um número p qualquer que você possa pensar. Ao invés da minha função ficar próxima desse meu L, pode ser que ela fique bem distante desse meu L, no sentido positivo, ou fique bem distante desse meu L no sentido negativo. Então, vamos tentar encaixar essa noção de limite para situações como essa. Na verdade, vamos tentar sair da definição que já temos, que é essa aqui, para o limite da função f de x quando x tende a p sendo o número real L, e partir agora para limites no sentido de infinito, pessoal. Então, o que vem ser infinito? O infinito, vocês podem pensar no seguinte. O que vem ser o infinito? O infinito você pode pensar na nossa reta R, por exemplo. Aqui eu tenho a reta. Aí sobre a reta, aqui eu tenho a origem. Aqui eu tenho a origem. Aí, por exemplo, você pensou em um número real. Sei lá, eu pensei no número real 10. Então eu posso obter o número x maior do que 10 qualquer, que é esse aqui. Mas em seguida eu posso pensar no número real 1000. Aí em seguida, para esse número real 1000 que eu pensei, eu posso tomar um número x maior do que esse meu número real 1000. Mas você pode pensar em um número real qualquer. Deixa eu prolongar essa minha reta, que eu vou chamar esse número real de... Eu vou chamar ele de A. Aqui eu prolonguei a reta. Chamei esse número real que eu pensei de um A qualquer, porque ele não tem um valor específico. Mas para esse A que você pensou, eu posso encontrar um x maior do que esse A. Então, para esse x que eu estou considerando, pessoal, que é sempre maior do que um A qualquer, é como se você estivesse pensando na reta por completo, ou melhor, na semi-reta, saindo da origem e em direção ao lado direito sem parar. Então, se você faz isso, essa noção está dizendo que você está percorrendo o mais infinito. Por que eu estou percorrendo o mais infinito? Porque você pode pensar num número real bem grande, você pode pensar que eu digo a você, se eu estou percorrendo o infinito, esse número real bem grande que você pensou, eu posso exibir um maior do que ele, porque eu estou percorrendo o infinito. Isso não acontece caso eu não esteja percorrendo o infinito, eu não esteja indo para o infinito. A mesma coisa eu posso pensar se eu olho aqui à esquerda da origem. Se eu olhar à esquerda da origem, sei lá, você pensou em um número A negativo qualquer. Para esse número A que você pensou, eu digo a você, eu consigo exibir um número x que é menor do que esse seu menos A que você pensou, porque eu estou percorrendo a minha reta em menos infinito. Então, menos infinito é você pensar na semi-reta saindo da origem em direção ao lado esquerdo da nossa reta real, e pensar no mais infinito é você percorrer essa reta ou essa semi-reta saindo da origem no sentido direito do nosso eixo real. Então, para cá você vai percorrer valores no mais infinito e para cá valores menos infinito. Então, essa é a noção. Por exemplo, você pode pensar, deixa eu pegar aqui o gráfico de uma função. Vou pegar o gráfico de uma função. Vou pegar aqui o GeoGebra.
Para reproduzir esse gráfico, vou pegar a função 1 sobre x, pessoal. Tá aqui, eu peguei a função 1 sobre x. Se você olhar aqui para a função 1 sobre x, se você olhar aqui para a função 1 sobre x, o seguinte vai acontecer, pessoal. Cadê? Tá aqui. Está aqui. Se você olhar para a função 1 sobre x, aí você pode estar percorrendo aqui o eixo horizontal, que são os valores de x. Eu posso percorrer esse eixo sem parar. Eu não vou conseguir jamais chegar ao final desse eixo. Significa dizer que eu estou percorrendo esse eixo no sentido à direita da origem, no sentido positivo. Para esses valores de x que eu estou tomando, eu não tenho um valor fixo, eu não parei a um x específico. Eu estou percorrendo isso aqui sempre. Então eu estou indo para o infinito. E em contrapartida, o gráfico da função em verde está me acompanhando. Percebam, pessoal. Então eu estou indo para o infinito, eu não estou parando em um x igual a 50, não. Eu estou continuando, eu quero que esses valores todos sejam percorridos para valores bem grandes. Então eu fui bem longe com esse meu eixo, eu fui para o infinito em direção ao eixo x. E o gráfico da função ele foi me acompanhando sempre. A mesma coisa, eu posso me aproximar aqui do zero, com os valores de x. Se eu me aproximar de zero, aí eu vou olhar para o gráfico da nossa função. Aí ele vai subindo, sem parar. Eu não sei para onde ele vai, mas parece que ele não está parando. A função está indo sempre, ela vai embora. Então parece que essa função está indo para o infinito. Ela não vai parar. Se você pensar em um número, sei lá, você vai pensar no número 49, eu digo, ela vai continuar porque ela vai assumir valor em 50. Ah, mas 58. Vamos lá. A minha função parece estar indo para o infinito, porque o valor 60 ela ainda conseguiu atribuir o valor para 60 e logo mais depois de 60 ela atribuiu outro valor. Então a minha função ela está indo embora. Então ela está indo para mais infinito. Se você olhar para cá agora, o nosso x está ficando bem pequeno, está ficando um número negativo muito pequeno, então ele está indo para menos infinito. O gráfico da função está acompanhando. Eu não sei muito bem para onde que ele está indo, né? Sei que ele está indo para algum lugar, não sei. Aqui, estou me aproximando de zero com valores de x e o gráfico da função está indo embora, pessoal. Então, os meus valores de y eles estão indo para valores muito pequenos, no sentido negativo. E não para. Se você tomar o valor 56, eu garanto a você que quando for o y igual a 58, a menos de 58, eu produzo um valor para essa minha imagem. Então, você pensar em infinito é pensar nessa ideia, pessoal. É isso que significa você pensar no infinito. Deixa eu diminuir o zoom aqui para ver se ela fica um gráfico melhor. Pronto. Deixa eu levar isso aqui para o nosso trabalho. Deixa eu colocar aqui. Então, pessoal, eu quero formalizar. Deixa eu escrever assim. Aqui eu tenho x indo para o infinito. Aqui o meu x, ele está indo para mais infinito. Ele está tendendo para cá. Aqui o meu x, vou mudar a cor porque essa cor não está legal.
Aqui o meu x está indo ou tendendo para menos infinito. Aqui o y, que é o nosso f de x, ele está subindo, então ele está indo para valores, aqui eu tenho mais infinito, enquanto que aqui o meu valor de y está indo para valores negativos muito pequenos, então ele está indo para menos infinito. Então vamos formalizar essa noção de infinito, pessoal, de limites no infinito. Vamos formalizar isso tentando adaptar o que tínhamos para limite, no caso, finito, que é o que tínhamos feito até esse ponto. Vamos tentar adaptar o que fizemos lá para cá, no caso, para limites infinitos. Então, formalmente o que temos é o seguinte. Então, seja, eu tenho f uma função e tenho um número real a. Esse meu número real a aqui, pessoal, é tal que o seguinte acontece. Quando você olhar para o intervalo aberto em a até mais infinito, esse intervalo aqui vocês já conhecem, eu trabalhei com ele, eu trabalhei ele para vocês no início do nosso curso, ele foi trabalhado com vocês, está contido no domínio da função f, essa situação tem que acontecer. Vamos lá, deixa eu colocar esse intervalo aqui, vou pegar o nosso eixo assim, não precisa ficar bem organizadinho, só para que vocês possam ter ideia. Opa, desfaz, pronto, aqui eu tenho o nosso eixo. Eu tenho um número real a, esse nosso número real, eu vou considerar ele como sendo esse número real aqui. E esse intervalo de a até mais infinito tem que estar contido no domínio da função f, pessoal. Isso tem que acontecer. Estou borrando a escrita hoje toda, rapaz, não está ficando legal, né? Deixa eu fazer assim. Pronto, aqui eu tenho um intervalo de a mais infinito. Esse é o intervalo de a mais infinito. É a semi-reta saindo de a, indo para o infinito, no sentido que eu acabei de dizer a vocês. Temos também uma função f, que ela vai sair do domínio da função, que é um subconjunto de R. Ela vai chegar em R ainda, porque eu estou trabalhando com funções reais. Essa minha função vai chegar aqui, em R. Aí nesse nosso intervalo R, eu tenho um número real que eu vou chamar ele de L. E esse número real está em um local qualquer como esse. Aqui é o nosso L. E aqui é a nossa função f de x. Então, o que dizemos, pessoal? Dizemos que o limite da função f, dessa minha funçãozinha aqui, é o número real L, quando x tende a mais infinito. E vamos escrever da seguinte maneira. L é o limite quando x tende a mais infinito da minha função f de x, se o seguinte acontecer, pessoal. Se para todo epsilon maior do que zero, que é dado, existe um delta maior do que zero, onde esse meu delta tem que ser maior do que esse a, do que esse azinho aqui, tal que, para todo x que você considerar maior do que esse delta, eu vou conseguir prender a imagem da função em um intervalo de raio epsilon centrado em L, ou seja, o módulo de f de x menos L, isso aqui tem que ser menor do que epsilon, pessoal. Então, isso que vai acontecer. Você pode reescrever essa definição da seguinte maneira. Depois você pode fazer uma analogia com a definição de limite, no caso finito, como é a nossa definição aqui, pessoal, para todo epsilon. Deixa eu escrever assim. Então, L
ele é o limite quando o nosso x tende a mais infinito da função f de x, somente se o seguinte acontecer. Para todo epsilon maior do que zero que é dado, existe um delta maior do que zero, tal que esse delta ele tem que ser maior do que A, do que esse Azinho aqui. Lembrando que o intervalo aberto de A mais infinito tem que estar no domínio da função f. Aí, pessoal, eu posso escolher qualquer x maior do que delta. Eu posso escolher qualquer x com esse. Eu vou garantir que a minha função ela vai estar presa no intervalo de L menos epsilon e L mais epsilon. Então, quando você toma esse x maior do que qualquer delta que você possa imaginar, você está tomando um x infinito, ou melhor, mais infinito. É isso que você está fazendo. Ou seja, será, cada um de vocês pensou aí em um delta muito grande. Aí eu digo a vocês, para esse delta que vocês pensaram, eu consigo exibir um x maior do que esse delta que vocês pensou. Esse meu x está no infinito, ou melhor, no mais infinito, e mais. A imagem da nossa função, quando você aplicar nesse x que eu cobri, sendo maior do que os valores que vocês pensaram, eu consigo prender a imagem da minha função nesse intervalo de L menos epsilon e L mais epsilon. Aí o bom, pessoal, é que esses intervalos de L menos epsilon e L mais epsilon são intervalos centrados aqui em L. Podem não, eles têm que ser intervalos bem pequenos, pessoal. Então o que vai acontecer é o seguinte, então eu vou tomar um valor de delta muito grande. Primeiro não é o delta. Primeiro eu vou tomar o epsilon, não é? Vou tomar esse meu intervalo bem pequeno. Eu começo aqui. Eu quero prender a minha função nesse intervalo aqui, que é um intervalo bem pequeno. Como que eu faço isso? Eu tenho que encontrar esse delta, que é um delta bem grande. Que eu tenho um delta maior do que A. Tal que, para todo x que você considerar maior do que esse delta, que já é um delta bem grande, pessoal, mas para todo x mesmo, a nossa função consegue prender a imagem desses x aqui nesse meu intervalo de L menos epsilon e L mais epsilon. Aí lembrando que eu posso fazer esse intervalinho aqui bem pequeno, pessoal, mas bem pequeno mesmo, de tal forma que eu acho que esse intervalo ele se confunde com esse ponto em azul. Eles se confundem. Eu só consigo diferenciar esse meu intervalo desse meu ponto em azul se eu colocar uma lupa com um grau muito elevado. Mas para esse intervalo que eu considerei aqui, sendo um intervalo bem pequeno, com centro nesse meu ponto L, eu vou obter ainda um delta, que não necessariamente é esse aqui. Pode ser que seja um outro delta mais na frente, maior do que esse. Tal que, para qualquer x maior do que esse delta, a imagem da função continua presa nesse intervalinho aqui bem pequeno, em amarelo, pessoal. Então essa é a noção de limite quando o x tende a mais infinito. Essa é a noção. Então o x está tendendo a mais infinito. E a função ainda é uma função bem controlada, porque para x tendendo a mais infinito, ou seja, para x muito grande, positivamente muito grande que você considerar, a função vai estar presa em um intervalinho como esse, próxima a um ponto. Então você conseguiu controlar a função próxima a um ponto. E essa definição, ela consegue generalizar a noção que tínhamos de limite quando o x tendia para um ponto, aquele ponto estava fixo,
E ela generalizou bem aquela definição, pessoal. Então foi isso que acabamos de fazer. Deixa eu olhar aqui o chat. Ok. Então, continuando. Continuando, porque podemos fazer a mesma definição, ou melhor, a mesma não, adaptar aquela definição, só que agora eu quero tomar valores de x muito pequeno, pessoal, lá longe, para números negativos. Eu quero tomar esses valores bem pequenos e quero ver se a minha função se comporta bem próxima a um ponto. É isso que eu pretendo saber. Então vamos lá. Aqui, opa, não é isso aqui, é isso aqui. Tenho essa situação. Vamos dar nome para as coisas. Então aqui eu tenho um número real que eu vou chamar esse número real de L. Aí aqui eu tenho para um delta maior do que zero. Aqui eu tenho a origem. Aqui eu tenho menos delta. Não, faça isso agora não. Coloque logo A. É isso mesmo. Vou pegar um A, um pontinho. De menos infinito a A. Então eu posso tomar esse A, pode ser positivo ou negativo, não tem problema. Digamos que esse nosso A esteja aqui, pessoal. Só para ilustrar. Pronto, agora vamos lá. E aqui eu tenho uma função f. Então, adaptando a definição anterior para cá, o que temos? Eu tenho que f é uma função. Eu tenho um número real a, tal que o intervalo de menos infinito até a, esse intervalinho aqui, intervalo como esse aqui, é o intervalo que está contido no domínio da nossa função. Ele vai estar contido no domínio da função. Aí o que dizemos, pessoal? Aí o que dizemos é o seguinte. Então, dizemos que o limite da função f é esse número real L aqui. Eu estou deixando a minha função bem comportada próxima a um ponto L. Quando x tende a menos infinito, quando esse meu x varia aqui o eixo, aqui é para ser a esquerda de zero, né, pessoal? Para cá o negativo. Aqui são valores negativos, valores bem pequenos. Então eu estou tendendo a menos infinito e vamos escrever essa relação como L é igual ao limite quando x tende a menos infinito da função f de x, se para todo epsilon maior do que zero dado, existe um delta maior do que zero, com esse meu menos delta sendo menor do que a, ele está à esquerda de a, tal que, para esse meu x, para qualquer x que você considerar, qualquer mesmo, pessoal, que seja menor do que menos delta, você vai garantir que o módulo da função f de x menos L tem que ser menor do que esse epsilon que você escolheu. Que eu posso ainda reescrever essa definição da seguinte maneira. Esse número real L, ele é igual ao limite quando x tende a menos infinito da função f de x, se e somente se para todo epsilon maior do que zero que é dado, existe um delta maior do que zero, onde menos delta tem que ser menor do que a, tal que, para todo x que você considerar, pessoal, menor do que esse menos delta, qualquer x mesmo que você considerar, eu vou conseguir prender a função
em um intervalo de L menos epsilon e L mais epsilon. Então, se eu volto para cá, eu consigo, sei lá, eu vou pensar em um intervalo bem pequeno próximo desse meu L. Que intervalo seria esse? O intervalo de L menos epsilon, L mais epsilon. Esse intervalo é você que escolhe. Para esse intervalo que você escolheu, você acabou escolhendo esse epsilon, porque o L está fixo, o epsilon que você escolheu. Para essa escolha, você obteve aqui um delta maior do que zero, onde menos delta, ele tem que ser menor do que A. E daí, pessoal, para qualquer x que você considerar, mas qualquer x mesmo menor do que esse menos delta, a imagem da função f ela vai estar presa nesse intervalo de L menos epsilon e L mais epsilon. É aqui que ela vai estar presa. E lembrando que esse menos delta pode ser um valor muito pequeno mesmo, pessoal. Muito pequeno que eu digo, no sentido de ser um valor muito próximo. Um valor negativo muito longe de zero, certo? Sei lá, um número negativo bem pequeno mesmo, tipo menos 1000, menos 10.000. Para todo x que você pegar menor do que esse valor que você considerou, você vai prender a imagem da função nesse intervalo de L menos epsilon e L mais epsilon, sendo que esse intervalo é bem parecido com um ponto, que é um intervalo muito pequeno, pessoal. Essa é a noção de limite quando o nosso x tende a menos infinito. A função aqui ficou bem controlada, ela ficou próxima desse nosso ponto, ou desse nosso número real, L. Caiu a conexão. O que aconteceu? Opa, pessoal, caiu onde, pessoal? Em qual parte? O senhor já tinha descrito a definição do infinito, do negativo infinito, né, no caso, e estava começando a explicar Ah, sim, sim. depois disso. Ah, rapaz. Deixa eu compartilhar novamente com vocês. Compartilhou aí, pessoal? Sim, professor. Então, pessoal, então essa é a nossa definição. Então você pode tomar esse epsilon que é você que escolhe, esse epsilon maior do que zero. Você vai escolher esse epsilon espertamente, a fim de que esse intervalo de L menos epsilon fique bem pequeno, porque eu quero controlar minha função f próxima de um ponto ou de um número real L. Para essa escolha que você fez, você obtém esse delta maior do que zero, tá ok. Menos delta tem que ser menor do que A, está aqui à esquerda de A. Aí daí, pessoal, para todo x que você considerar menor do que esse menos delta, mas todo x mesmo. Então são vários x que você vai considerar, ou melhor, infinitos x negativos que você vai considerar. E para esses infinitos x negativos, a imagem da nossa função vai estar presa nesse intervalinho de L menos epsilon e L mais epsilon, pessoal. Então, quando isso acontece,
eu estou dizendo que o limite da minha função quando x tende a menos infinito, ele é um limite bem controlado porque ele está próximo de um número L. Esse meu limite, ele é L. Então, nesse caso, nosso x tende a menos infinito, pessoal. Para frente, temos um exemplo. O exemplo, eu quero calcular o limite quando esse meu x tende a mais infinito da função 1 sobre x. É isso que eu quero fazer. E até agora, a única coisa que temos é a definição. Então, é ela que vamos utilizar. Então, o que queremos fazer, pessoal? Então, queremos fazer o quê? O que queremos? Eu quero tomar um epsilon maior do que zero qualquer, certo? Que garanta a existência de um delta maior do que zero, tal que sempre que meu x for maior do que esse menos delta, eu quero que essa função esteja bem controlada. Eu quero que a minha função 1 sobre x em módulo seja menor do que esse epsilon que eu considerei. Se eu consigo argumentar isso aqui, então quando eu olhar aqui para o limite da minha função 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, essa minha função ela vai ter limite zero. Aí com isso, mostraremos o seguinte, pessoal. Eu vou ganhar aqui zero. Ele é o limite quando x tende a mais infinito da função 1 sobre x. Vamos lá? Então, isso aqui é o que eu pretendo argumentar. E vamos tentar argumentar que isso acontece. Então, de fato, dado um epsilon maior do que zero qualquer, para esse epsilon maior do que zero qualquer, aí eu vou forçar a barra, pessoal. Eu vou forçar a barra porque o que eu quero? Eu quero que essa expressão aqui aconteça. Então, eu vou forçar a barra em cima disso aqui, a fim de obter esse delta aqui. Então, eu vou forçar a barra. Então, temos que o módulo de 1 sobre x. Isso aqui, sei lá, se eu tomo valores de x muito grande, isso aqui é igual a 1 sobre x. Então, temos, aqui eu vou colocar em evidência, ou entre aspas, para todo x maior do que zero. Essa expressão aqui é verdadeira, porque todos os valores de x são positivos, o seu módulo é o próprio x positivo. Então, eu vou forçar a barra. Eu vou forçar a barra porque eu quero que isso aqui aconteça. E essa escolha aqui é eu que faço. Mas para essa escolha aqui, pessoal, o que eu ganho? Para essa escolha, eu ganho a seguinte equivalência. Eu ganho que x tem que ser maior do que 1 sobre delta. Então se você olhar para cá, isso aqui é sugestivo porque eu quero isso aqui. É isso que eu quero. Eu já tenho isso aqui. Então, se eu juntar essas duas coisas, que é o útil ao agradável, eu posso tomar o meu delta como sendo 1 sobre epsilon, pessoal. Eu posso fazer isso. Então, agora eu faço a seguinte relação. Eu forcei a barra. O epsilon eu tinha. Para esse epsilon que eu tinha, eu conseguia encontrar esse delta.
como sendo delta igual a 1 sobre epsilon. Tal que para qualquer x maior do que 1 sobre epsilon, que é o nosso delta, essa expressão aqui é verdadeira, pessoal. Ou seja, eu forcei a barra e obtive o seguinte. Ou seja, para todo x que você considerar maior do que esse delta, sendo que esse delta é igual a 1 sobre epsilon, isso aqui vai implicar que o módulo da função 1 sobre x menos 0, que é simplesmente o módulo da função 1 sobre x, isso aqui é menor do que epsilon, pessoal. Portanto, eu estou dizendo que o limite, quando x tende a mais infinito da função 1 sobre x... Professor, Oi. Diga. Esse limite é igual a 0. Diga. Internet, a conexão tá ruim hoje. Tô com a latência. Não tá chegando em tempo real não, pessoal. O que tá acontecendo? Não é o computador, é a internet. O computador tá muito bom. A pessoa da outra turma. Então vamos lá, pessoal. Não dá pra responder agora não. Depois eu volto lá. Vamos lá. Então isso aqui aconteceu. O limite da função 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, ele é igual a 0. Vamos fazer... vamos brincar tomando esses épsilons e encontrando esses deltas, pessoal. Vamos brincar com essas informações. Vamos lá. Vamos fazer aqui... Vou mudar aqui a cor da caneta. Vou pegar a caneta em amarelo. Vamos lá. Então, brincando com esses epsilon e deltas, o que temos, né? O nosso epsilon maior do que 0 eu posso escolher, é qualquer. O nosso delta depende de epsilon e é simplesmente 1 sobre epsilon. Então, vamos lá. Sei lá, se eu tomar esse meu epsilon como sendo um epsilon igual a 1, eu vou ganhar que o meu delta também é igual a 1. O que isso vai dizer? Para qualquer x maior do que 1, qualquer x mesmo, pessoal, eu tenho que a função 1 sobre x, ela tem que ser 1 menos 1 dá 0. Ó, isso aqui vai garantir, né? Ó, isso aqui, x maior do que delta, tem que implicar que 0 menos epsilon, que é o nosso L. professor, Oi. compartilhamento de tela saiu. Saiu, foi? Pra mim tá só a sua imagem aqui. Compartilhamento da tela saiu. Tá aparecendo nada não, pessoal? Voltou ou não? Pra mim aqui ainda não. O que está acontecendo? Deixa eu parar a apresentação e apresentar novamente. Tá com a latência hoje na internet. Pessoal, todo dia é um problema diferente nesse negócio. Só com licença. Diga. Tive um probleminha aqui, acabei perdendo metade da aula, cheguei até atrasado, que a internet tá meio complicada aqui hoje. Aconteceu algum problema aí, foi? Tá com
Internet não tá boa. Sei. Será se ele tá em casa ou na UF? Professor, se eu tá em casa ou é na UF? Não tô na UFO. Bicho. E professor, qual é o problema que tá dando aí de rede, é? Internet. Caindo todo tempo. Ah, então deve ser a internet daí que deve estar com problema hoje. Deve estar com Caindo. queda. Rapaz, hoje é o quê? De 18. Acho que esqueceram de pagar o boleto da internet, é? Mas será que eles não pagaram? Aí mais tarde quem cai é o Vitor aí. Não, mas acho que pagaram. Não foi isso não. Mas pior. Vamos lá, pessoal. Vou compartilhar com vocês aqui novamente. Então vamos lá. Então brincando aqui com os épsilons e os deltas. Como é que é a brincadeira? O épsilon eu escolho, o delta eu obtenho em função do épsilon. Tá ok? Para qualquer x que você considerar maior do que esse delta, quando você olhar para 0 menos épsilon, 0 menos épsilon tem que ser menor do que 1 sobre x, que tem que ser menor do que 0 mais épsilon. Então vamos lá. Tomei épsilon igual a 1, que ainda é um épsilon bem grande, não é interessante. Mas vamos tomar esse épsilon. Quando eu olho para cá, o nosso delta tem que ser igual a 1 também. Ah, então para qualquer x maior do que 1, quando eu olhar para 0 menos 1, é menos 1. A minha 1 sobre x, para esse x maior do que 1, ela é maior do que menos 1. Sim, é verdade. E ela vai ser menor do que 1. Ah, então se eu tomar x igual a 2, essa relação é satisfeita. X igual a 3, essa relação é satisfeita. X igual a 10, ela é satisfeita. X igual a 1000 é satisfeita. X igual a 10 elevado a, sei lá, x elevado a 10 elevado a 100. Essa relação também é satisfeita aqui. Eu consigo prender 1 sobre x nesse intervalo de menos 1 a 1. Só que eu tomei um epsilon muito grande. Vamos tomar um epsilon um pouco menor, pessoal. Eu vou tomar esse meu epsilon como sendo 1 sobre 100. Ah, agora epsilon 1 sobre 100 já me dá um epsilon bem pequeno. Se você olhar para um intervalozinho centrado em 0 com raio 1 sobre 100, é um intervalo bem pequeno, pessoal. Mesmo assim, o nosso delta, que é 1 sobre 100, fica como? Deixa eu escrever direitinho aqui. Então fica 1 sobre 1 sobre 100. Isso aqui é somente o 100. Então, pessoal, para todo x maior do que 100, aí eu vou olhar para cá agora. Meu epsilon é quem? É 1 sobre 100. Então eu ganho que o intervalo de menos 1 sobre 100, ele consegue prender todos os 1 sobre x. E aqui eu ganho 1 sobre 100. Se você escrever isso aqui em termos de intervalo, é um intervalo bem pequeno, pessoal. Vamos lá. Em termos de intervalos... Nossa, que porcaria. Vamos lá. Em termos de intervalos, eu tenho esse intervalinho aqui e esse. Então, em termos de intervalos, aqui eu tenho o nosso zero. Certo?
Aí o que eu fiz? Eu tomei o epsilon. Tomei o epsilon como sendo igual a 1 sobre 100. Para esse epsilon de 1 sobre 100, eu tenho que olhar para o intervalo de menos 1 sobre 100 até 1 sobre 100. Pessoal, esse intervalo é um intervalo bem pequeno, pessoal. Ah, dá para fazer ele aqui? Dá nada. Ó, o intervalo de menos 1 sobre 100 e 1 sobre 100 é um intervalinho como esse. É um intervalo que praticamente você não consegue nem ver ele a olho nu. Tem que colocar uma lupa. Ah, que intervalo feio esse, pessoal. Esse é um intervalinho de menos 1 sobre 100 até 1 sobre 100. Só que para esse intervalo, para qualquer... Ó, para esse nosso epsilon, eu obtive o delta, que é 1 sobre 100, que é igual a 100. Só que para todo x que você considerar, mas é todo x mesmo, pessoal, maior do que 100, qualquer x que está aqui, ó, maior do que 100, mas é qualquer x mesmo, pessoal. Quando eu aplicar a imagem da função 1 sobre x, ela vai ter que estar presa nesse intervalinho aqui em azul, de menos 1 sobre 100, 1 sobre 100. Não tem jeito, pessoal. Ela vai ter que estar presa aqui. Perceba que você consegue prender a função para valores muito grandes em um intervalo bem pequeno como esse aqui, pessoal. Então essa é a brincadeira dos epsilon e deltas, que você consegue ter uma visão ou consegue pegar a noção de limite quando o nosso x tende a mais infinito. É isso que acontece. Então o x está indo para muito longe e mesmo assim eu consigo controlar a imagem da função 1 sobre x perto do zero, pessoal. É isso que está acontecendo. Para frente, porque temos agora um primeiro resultado, que é o teorema 1.3. O teorema 1.3 ele dá uma generalização para limites tendendo a infinito daquele teorema que tínhamos no caso de... deixa eu lembrar o nome, pessoal. Limite de função composta, foi isso. Ele vai simplesmente generalizar aquela noção. É isso que ele faz. Então seja f e g duas funções, tais que, novamente, a imagem da função f está contida no domínio da função g, e o limite da minha função f de x. Quando esse meu x tende a mais infinito, aqui é uma composição de funções, pessoal. A função f é a função de dentro ou a função interna. A função g é a função de fora, que é a função externa. A função de dentro, que é a função f, pessoal, a função de dentro que eu faço é literalmente mesmo, ela está dentro de uma outra, certo? Não é a definição nova de funções, não é isso não. É no sentido literal. Então, quando essa minha função f de x, ela vai... Quando o meu x vai para mais infinito, ela vai para a, que é o número real. Então, as seguintes afirmações são verdadeiras. Se a minha função de fora, que é a função g, ela for contínua em a, então o limite quando x tende a mais infinito da composição dessa minha g com a f é simplesmente você passar o limite quando x tende a mais infinito para dentro do parêntese. Vou aplicar o limite à função f, que é a mesma coisa, pessoal, de você olhar para g de u e fazer esse u tender a a. Isso aqui é a mesma coisa. Então, se a função g ela é contínua, você já ganha que esse limite, quando x tende a mais infinito, da função g composta com a função f, isso aqui é simplesmente g, aqui aplicado ao limite, quando x tende a mais infinito, da função interna, que é a função f. Isso aqui vai acontecer. Aqui é o mais infinito. Aí o outro caso, que é o item B, ele é um pouco mais fraco, porque a função g pode ser que ela não esteja definida em a, certo? Mas mesmo assim, eu peço que esse limite exista.
O limite quando u tende a da função g de u existe. Aí nesse caso, embora eu não possa fazer isso aqui, que é passar para dentro, porque eu não tenho a continuidade da minha função g, embora isso não aconteça, mas mesmo assim o limite da composição de g com a função f, quando esse meu x tende a mais infinito, ele ainda é igual ao limite quando u tende a da minha função g de u, pessoal. Quem é a? É simplesmente o limite quando x tende a mais infinito da minha função f de x. E assim ganhamos uma espécie de generalização de limite de funções compostas, só que agora o nosso limite, a nossa função, melhor, o nosso x está tendendo a mais infinito. Ele também vale se eu faço o x tender a menos infinito, ele continua sendo válido. A demonstração é análogo ao que fizemos lá no caso do limite de função composta, limite finito, certo? É análoga. E vamos ver como é que isso se comporta para esse nosso exemplo aqui, onde eu quero calcular o limite quando x tende a mais infinito da função 1 sobre x elevado a n, pessoal. Então, se você olhar para essa função, vamos lá. Então, vamos olhar para cá. O que podemos perceber? Note que deixa eu escrever assim para ver se fica mais bonito, pessoal. Se você olhar para a função 1 sobre x elevado a n, isso aqui é a mesma coisa que você olhar para a função 1 sobre x elevado a n. Ah, pessoal, então você pode olhar para cá como uma composição. Isso aqui é a composição de uma função f de x elevado a n. Ah, ou seja, isso aqui é a mesma coisa de compor uma função g com uma f. Isso aqui é uma composição onde a função f de x, que é a função de dentro ou a função interna, é a função 1 sobre x, e a função g de x, vou mudar a variável, vou colocar g de u, só para não confundir as coisas. A função g de u é a função u elevado a n. O que temos, pessoal? Eu acabei de fazer que o limite quando x tende a mais infinito da função 1 sobre x, que é a função de dentro, isso aqui é zero. Acabamos de ver isso. E vocês também já sabem que a função g de u elevado a n, isso aqui vocês já sabem, que ela é contínua. Isso não é mais novidade para vocês. Então, ela é contínua. Daí, pessoal, se você olhar para o teorema anterior, que é o limite de funções compostas, eu posso simplesmente passar o limite aqui para dentro, que a função g ela é contínua. Então, o limite quando o nosso x tende a mais infinito, o limite quando x tende a mais infinito da função 1 sobre x elevado a n, é você olhar para o limite. Eu vou escrever assim. É você abrir o parêntese e aplicar o limite fazendo x tender a mais infinito, a função 1 sobre x e em seguida elevar a n. Ah, isso aqui é 0 elevado a n, que é igual a zero, porque esse n é o natural. E ele, entre aspas, você vai fixar, certo? Não é que todo n está variando, não, pessoal. Então, isso aqui aconteceu. Então, o limite da função 1 sobre x elevado a n, quando x tende a mais infinito, também é igual a zero, pessoal. E garantimos isso pelo limite de funções compostas. Aí temos um outro teorema, que é o que generaliza a noção de regras operatórias, só que agora o x tende a mais infinito,
Lembrando que esse mesmo teorema pode ser facilmente adaptado se o nosso x tende a menos infinito. O que ele garante? Se o limite da função f de x, quando x tende a mais infinito, ele é igual a L. O limite da função g, quando x tende a mais infinito, é igual a m. Eu tenho que ser uma constante real qualquer. Então, pessoal, quando você olhar para o limite fazendo x tender a mais infinito em f mais g, é o limite quando x tende a mais infinito da função f, mais o limite quando g tende a mais infinito da função g, que na verdade é igual a L mais m. Aqui você pode trocar, ao invés da adição, considerar a subtração. Você vai obter a subtração aqui e como consequência aqui para os limites também. Você vai ganhar L menos M. A segunda condição. A. O limite quando x tende a mais infinito, aqui é mais, de c vezes a função f de x, você pode colocar esse c para fora e multiplicar ele com o limite quando x tende a mais infinito da função f de x. Isso aqui é c vezes L. Você pode olhar para o limite quando x tende a mais infinito do produto de f com g, que é igual ao limite quando x tende a mais infinito da função f, vezes o limite quando x tende a mais infinito da função g, que é L vezes m. E por último, você pode olhar para o limite quando x tende a mais infinito do quociente de f sobre g. Isso aqui é o quociente dos limites. Quando x tende a mais infinito da função f, sobre o limite quando x tende a mais infinito da função g. O limite da função f com x tendendo a mais infinito é L e a função g vai para m. Desde que essa condiçãozinha aqui seja obedecida, que nesse caso o g é diferente de zero e o limite que é m também tem que ser diferente de zero, pessoal. Deixa eu beber aqui um pouco de água. Esse teorema ele é análogo ao que fizemos para regras operatórias no limite, no caso, quando o nosso x tendia para um pontinho que era o nosso número real, certo? A demonstração também é análoga, segue os mesmos critérios e ele é válido se você trocar mais infinito aqui por menos infinito e trocar aqui também mais infinito por menos infinito. Eles são simultâneos, troquei esse também, pessoal, certo? Não pode ficar um indo para mais infinito e o outro para menos não, certo? Tome esse cuidado. Então vamos ver como é que utilizamos isso aqui. Por exemplo, você quer calcular o seguinte limite. Eu quero calcular o limite quando x tende a mais infinito da função x elevado a 5 mais x elevado a 4 mais 1 sobre 2x elevado a 5 mais x mais 1. Você quer calcular o limite dessa função racional. Então, o que eu tenho que fazer? Se você quer calcular esse limite aplicando definição, pessoal, isso para essa função já não é uma tarefa tão simples, não. Como foi para o nosso primeiro exemplo. Não é. Já fica bem complicado. Certo? Já fica bem complicado para você calcular esse limite se você quer utilizar a definição. Então, não vou recorrer à definição, eu vou utilizar o teorema anterior, porque eu posso reescrever essa função da seguinte maneira. Então, como que eu posso reescrever essa minha função? Note que, quando você olhar para
x elevado a 5 mais x elevado a 4 mais 1. Tudo isso aqui sobre 2x elevado a 5 mais x mais 1. Isso aqui você pode reescrever colocando aqui o fator com a maior potência no numerador em evidência. Faço a mesma coisa para o denominador, colocando aqui a maior potência em evidência. Então, vou escrever isso aqui como sendo x elevado a 5, que multiplica 1 mais 1 sobre x, mais 1 sobre x elevado a 5. Por sua vez, aqui no nosso denominador, vai ficar x elevado a 5, que multiplica 2, mais 1 sobre x elevado a 4, mais 1 sobre x elevado a 5. Por que eu faço isso, pessoal? Porque vai ficar bom. Você pode dividir esse x elevado a 5 com esse e mais. Para essa manipulação que fizemos, o que vai acontecer é que aqui é um limite que você conhece, esse também é um limite que você conhece, esse é um limite que você conhece e esse é um limite que você conhece. O único limite que eu não conheço é esse e esse. Então vamos lá. Agora note o seguinte. Note não, já coloquei note, vamos colocar outra expressão. Daí, pessoal, quando você olhar para o limite, fazendo o x tender a mais infinito da expressão 1 sobre x, esse limite você conhece, ele é igual a zero. O limite quando x tende a mais infinito da função 1 sobre x elevado a 5, você também conhece, ele é zero, pelo que acabamos de fazer. O limite quando x tende a mais infinito da função 1 sobre x elevado a 4 também é zero, pelo que acabamos de fazer. E o limite de uma função composta, de uma função constante, pessoal, quando x tende a mais infinito, esse limite é a própria função constante, pessoal. Isso aqui eu vou chamar de c constante. Isso aqui é igual a c, pois para todo epsilon que você considerar maior do que zero, mas é para todo epsilon mesmo, você vai garantir que existe um delta maior do que zero. Quem será esse delta? Esse delta pode ser o próprio epsilon, não tem problema. Que aqui o que eu vou ganhar é o seguinte, vou fazer de trás para frente. Quando você olhar para c menos c, isso aqui é zero, que é menor do que qualquer epsilon. Para isso basta eu tomar esse meu x maior do que esse epsilon mesmo, que é o nosso delta. Isso aqui já implica que isso é verdade. Então, com isso, você ganha aqui o limite. Quando x tende a mais infinito da função constante 1 é 1. O limite quando x tende a mais infinito da função constante 2. Isso aqui também é igual a 2. Aí agora eu vou aplicar as propriedades que eu vi no teorema anterior, pessoal. Então o que segue? Que o limite quando o nosso x tende a mais infinito da função x elevado a 5 mais x elevado a 4 mais 1. Aqui de x elevado a 5 mais x elevado a 4 mais 1. Tudo isso aqui sobre 2x elevado a 5. Deixa eu ver, senão eu vou escrever errado, né, pessoal?
2x elevado a 5 mais x mais 1. Mais x mais 1. Mais x mais 1. Então, aplicar esse meu limite fazendo x tender a mais infinito, você vai aplicar esse limite ao numerador, fazendo x tender a mais infinito. Só que o nosso numerador agora é 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x elevado a 4. Esse é o nosso numerador agora, pessoal. Fizemos aquela manipulação a fim de obter isso aqui. E o nosso denominador, como é que é o nosso limite do nosso denominador? Conseguimos manipular também e escrever 2 mais 1 sobre x elevado a 4 mais 1 sobre x elevado a 5. Só que isso aqui ainda é igual ao limite quando x tende a mais infinito da função 1 mais o limite quando x tende a mais infinito na função 1 sobre x mais o limite quando x tende a mais infinito da função 1 sobre x elevado a 4. Tudo isso aqui sobre o limite quando o nosso x tende a mais infinito na função constante 2, mais o limite quando o nosso x tende a mais infinito na função 1 sobre x elevado a 4, mais o limite quando o nosso x tende a mais infinito da função 1 sobre x elevado a 5. Pessoal, essa conta agora ficou melhor. Ficou melhor porque esses limites são conhecidos. O 1 tem limite 1 quando x é para mais infinito. Esse meu limite é 0. Esse meu limite é 0. Esse meu limite é 0. E esse meu limite é 0. Então, o numerador ficou 1. E, por sua vez, o nosso denominador ficou 2. Então esse nosso limite é simplesmente igual ao meio, pessoal. Então eu consegui calcular esse limite sem recorrer à definição. Porque se você fosse aplicar a definição para calcular esse limite, seria um trabalho muito complicado, pessoal. Para frente. Porque agora temos a noção de limites no infinito. Melhor, limites infinitos, pessoal. Agora é a função que vai para o infinito. Professor, Oi. Agora não. Então eu tenho agora a noção de limites infinitos. o professor tá ouvindo a gente aqui. Não posso agora não, pessoal. Pessoal, é outra turma que estão fazendo prova. Não vou precisar que é vocês não, certo? Como é que eu tiro o áudio deles? Deixa eu ver como é que eu faço aqui, pessoal, para tirar o áudio. Não sei. Então vai ficar atrapalhando, né, pessoal? Deixa eu ver como é que eu faço isso. Vou tirar o som aqui do meu. Pronto. Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Agora a noção de limites infinitos. Vamos generalizar essa noção. Como que é esse limite? Agora a função f que vai para o infinito, pessoal. Não, eu ia falar coisa que não é só o x, certo? O x também pode ir.
Mas aqui especificamente agora a função não é mais uma função bem controlada. Ela vai ou para mais infinito ou para menos infinito. É isso que vai acontecer. É claro, nesse caso o x pode ir próximo de um ponto, ou o x também pode acompanhar e ir para mais infinito, ou então ir para menos infinito. Ficou um pouco mais geral essa definição. Como que ela é? Seja f uma função e a sendo um pontinho tal que. Quando você olhar para o intervalo de a até mais infinito, esse intervalo vai estar contido no domínio da função f. Aí o que dizemos, pessoal? Dizemos que o limite da função f, ele é mais infinito quando esse meu x tende a mais infinito. Agora o x está indo para infinito e a função também está indo para mais infinito. Nesse caso, como é que vamos escrever? O mais infinito, isso aqui não é um número real, pessoal. Não é. Não vão confundir isso aqui com o número real. Esse mais infinito significa aquilo que eu apresentei a vocês no início da aula. Ele é o limite quando x tende a mais infinito da função f de x, se para todo epsilon maior do que zero que é dado, existe um delta maior do que zero, com esse meu delta maior do que a, tá ok. Quando meu x for maior do que esse delta, sempre que esse meu x for maior do que esse meu delta, agora a minha função não será mais uma função bem controlada, essa minha função agora ela pode ser muito grande. Ela é maior do que esse epsilon que você escolheu. Então, diante disso aqui, estamos diante da situação que esse nosso limite, quando x tende a mais infinito da função f, ele é mais infinito. Se você fizer o esboço aqui, nada. É isso aqui e é isso aqui. Não tem mais aquele pontinho, pelo menos para essa definição aqui, não tem. O que tem é que você pode... Aqui eu tenho uma função f. O que acontece agora é que você pode escolher qualquer epsilon maior do que zero. Qualquer epsilon mesmo. Para essa escolha, você obtém um delta maior do que zero. Aí, pessoal, para todo x que você considerar maior do que esse epsilon, do que esse delta, todo x maior do que esse delta, a nossa função f de x, ela coloca a sua imagem maior do que esse epsilon que você fixou. É isso que vai acontecer. Ela não vai estar mais presa, bem controlada em um intervalinho, não. Não. Essa função ela tende a explodir, ela vai para mais infinito. Isso quando o nosso x tende a mais infinito, pessoal. Podemos generalizar. Eu tenho novamente uma função a sendo um número real tal que o intervalo de a mais infinito está contido no domínio da função f. Dizemos que o limite da função f ele é menos infinito quando o x tende a mais infinito. E escrevemos assim, pessoal. Isso aqui não é um número real. Então, o meu menos infinito ele é igual ao limite quando o x tende a mais infinito da função f. Se para todo epsilon maior do que zero que é dado, existe um delta maior do que zero, com esse nosso delta maior do que a, tá o quê? Quando eu faço esse meu x maior do que esse delta, eu vou ganhar que a função ela fica sendo uma função negativa, muito distante do zero, porque ela passa a ser menor do que esse epsilon, e esse epsilon é um número qualquer que você escolheu. Ou melhor, menor do que menos epsilon. Ou seja, a função fica um valor negativo muito distante do zero, pessoal. Então aqui a minha função está indo para menos infinito, quando o x tende a mais infinito. Continuando, novamente eu tenho a minha função a, minha função f. A é o número real, onde o intervalo de menos infinito a ele está contido no domínio da função f. Aí o que dizemos, pessoal? Dizemos que o limite da função f ele é mais infinito
quando esse meu x tende a menos infinito, e o que escrevemos? Mais infinito é igual o limite. Quando x tende a menos infinito da função f de x, se para todo epsilon maior do que zero que é dado, existe um delta maior do que zero, onde esse meu delta tem que ser menos delta menor do que a. Aí, pessoal, para todo x que você considerar menor do que esse menos delta, isso aqui vai implicar que a imagem da função f de x ela tem que ser maior do que epsilon. Continuando, temos a mesma função nesse nosso a, onde o intervalo de menos infinito a está contido no domínio da função f. Aí dizemos que o limite da função f é menos infinito quando x tende a menos infinito. A notação é esta. Aqui você está dizendo que menos infinito ele é igual ao limite da função f de x quando x tende a menos infinito. Se o seguinte acontecer, pessoal, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, onde menos delta é menor do que a, tá o quê? Para todo x menor do que esse menos delta, isso aqui vai implicar que a função f de x ela é menor do que esse nosso menos epsilon. Para essa situação aqui, pessoal. Aí podemos generalizar, pessoal, e fazer o seguinte. Novamente eu tenho uma função, um número real a. Aí agora dizemos que o limite da função f ele é mais infinito. Só que agora o nosso x tende a a. E como que vamos escrever? Mais infinito é o limite da função f quando esse meu x tende a a. Se para todo epsilon maior do que zero que é dado, existe um delta maior do que zero, tá o quê? Para todo x pertencente ao domínio da função f, voltamos novamente para a noção de intervalo, ou seja, o módulo de x menos a, ele tem que ser maior do que zero e menor do que delta, implicando que a minha f de x tem que ser maior do que esse nosso epsilon, pessoal. É isso que vai acontecer. Então aqui eu faço essa pausa para que você possa entender que aqui eu voltei para o intervalo novamente, porque a seguinte situação vai acontecer. Sei lá. Aqui eu tenho um número real a. Aí aqui eu tenho uma função f. Aí para todo epsilon que você considerou, peguei um epsilon bem grande, pessoal. Peguei esse epsilon aqui. Eu tenho f de x. Aqui é o nosso epsilon. É um epsilon bem distante do zero. Para esse epsilon que eu escolhi, eu vou conseguir um delta maior do que zero, de tal modo que eu vou olhar para o intervalo de a menos delta e a mais delta. Quando eu olhar para esse intervalo, todos os valores de x que você considerar dentro desse intervalo, eles vão garantir que a função tenha sua imagem maior do que epsilon, pessoal. É isso que vai acontecer. Aí eu posso generalizar essa noção, só que agora em termos da minha função ir para menos infinito, ao invés dessa minha função estar para cá, ela pode estar para cá. Que é esse mesmo esquema adequado a essa definição aqui, que é a definição seguinte. Então essa definição seguinte, ela garante isso aí. Minha garganta está seca.
Então vamos lá, pessoal. Essa definição ela generaliza a anterior. Eu tenho a minha função f e o número real a. Aí dizemos que o limite dessa função ele é menos infinito quando esse x tende a, e escrevemos assim, pessoal. Menos infinito é o limite quando x tende a da função f de x, se para todo epsilon maior do que zero que é dado, existe um delta maior do que zero, tal que esse meu x pertence ao domínio da função f, e tens que o módulo da minha x menos a é maior do que zero e é menor do que delta, implicando que a minha função f de x é uma função bem distante do zero, pessoal, tomando valores negativos, lá longe. Então, esse minha f de x ela é menor do que esse meu menos epsilon. É isso que vai acontecer. Por exemplo, eu quero calcular o limite da função x quando esse meu x tende a mais infinito. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter que aplicar a definição. Como que eu faço isso, pessoal? Eu vou tomar um epsilon maior do que zero. Quando eu faço isso, pessoal, o que acontece é o seguinte. Para esse epsilon maior do que zero, eu vou tomar o meu delta como sendo esse próprio epsilon. O que temos, pessoal? Para todo x maior do que esse delta, que é igual a epsilon, é imediato que a minha função x é maior do que epsilon. Isso aqui é imediato. Então, se você olhar para essa relação e olhar para essa relação, você conclui o seguinte. Você vai concluir que o limite quando x tende a mais infinito da função x, isso aqui é igual a mais infinito, pessoal. É isso que acontece. O mesmo exemplo? Não, isso já foi feito. Aí, pessoal, para que possamos calcular esses limites, temos uma espécie de propriedades operatórias. E essas propriedades operatórias, eu chamei ela de calculando limites infinitos, como é que ela é dada. A minha função f de x tem limite quando meu x tende a mais infinito igual a mais infinito. O limite da função g de x, quando esse meu x tende a mais infinito, também sendo igual a mais infinito, eu vou garantir que o limite da minha f mais g, quando o x tende a mais infinito, ele é igual a mais infinito. O limite da f vezes a g, quando esse meu x tende a mais infinito, ele é igual a mais infinito. Aí agora, pessoal, se o limite da minha função f de x, quando esse meu x tende a mais infinito, ele é igual ao número real L, vou colocar uma vírgula aqui. Se ele é esse número real, e a minha função g tem limite mais infinito quando esse meu x tende a mais infinito, então o limite do produto de f com g, quando o x tende a mais infinito, ele será mais infinito se esse meu L for maior do que zero, e o limite do produto de f com g, quando esse meu x tende a mais infinito, será igual a menos infinito se esse meu L for menor do que zero, pessoal. O item 3i, a minha função f de x tem limite menos infinito quando o nosso x tende a mais infinito. A função g
tem limite mais infinito quando x tende a mais infinito. Nesse caso, quando você olhar para o produto de f com g, fazendo x tender a mais infinito, isso aqui é igual a menos infinito, pessoal. Continuando, temos o 4i, onde a função f tem limite L. Aqui eu coloco uma vírgula. Vou colocar essa vírgula aqui também. E aqui também. Então, a função tem limite L, quando esse nosso x tende a mais infinito. A função g tem limite mais infinito quando o nosso x tende a mais infinito. Então, quando você olhar para a soma de f com g e fazer esse x tender a mais infinito, a nossa função tem limite mais infinito, pessoal. Aí, pessoal, se a função f ainda tem limite L com x tendendo a mais infinito, a função g, agora ela possui limite menos infinito quando x tende a mais infinito. Quando você olhar para a soma de f mais g, fazendo x tender a mais infinito, aqui você vai ganhar um limite menos infinito. Se a minha função f tem limite menos infinito quando x tende a mais infinito, aqui no item 6i, a minha função g tem limite menos infinito quando x tende a mais infinito. Então, pessoal, quando você olhar para a soma de f mais g, quando esse meu x tende a mais infinito, isso aqui será igual a menos infinito. E quando você olhar para o produto de f com g, fazendo x tender a mais infinito, isso aqui é igual a mais infinito, pessoal. O item 7i, que é o nosso último item. Se a minha função f tem limite L com x tendendo a mais infinito, a função g tem limite menos infinito quando esse nosso x tende a mais infinito. Então, quando você olhar para f vezes g, quando x tende a mais infinito, isso aqui é igual a menos infinito se L é maior do que zero. Isso aqui é igual a mais infinito, esse produto de f com g, quando x tende a mais infinito, ele é mais infinito se o nosso L for menor do que zero. Aí, com isso, nós ganhamos uma espécie de jogo de sinal, só que agora com limites infinitos, pessoal. Como é que fica esse jogo de sinal entre aspas? Vamos ganhar uma espécie de jogo de sinal. Deixa eu colocar isso aqui mais para cá. E esse jogo de sinal seria mais ou menos assim. Aqui você vai ganhar... Deixa eu escrever aqui embaixo. No item I, você ganha aqui mais infinito, mais... Assim, mais infinito, mais infinito, isso aqui é mais infinito, e você ganha aqui mais infinito vezes mais infinito é mais infinito. Para o 2i, o jogo de sinal seria assim: L vezes mais infinito é igual a mais infinito quando esse L for maior do que zero. E você ganha aqui L vezes mais infinito. Isso aqui é igual a menos infinito se esse nosso L for negativo. No item 3i, como que seria o jogo de sinal? Você ganharia aqui mais infinito, mais não, aqui é menos infinito vezes mais infinito, isso aqui é igual a menos infinito. Você ganha essa espécie de jogo de sinal. Aqui é a mesma coisa,
Temos os análogos para cá. Deixa eu colocar isso mais em cima. No item 4i, o jogo de sinal seria L mais infinito. Isso aqui é igual a mais infinito. O 5i, o jogo de sinal seria o seguinte: L mais menos infinito. Isso aqui é igual a menos infinito. O 6i, o jogo de sinal seria o seguinte: menos infinito mais. Mais o que, pessoal? Mais menos infinito. Isso aqui é igual a menos infinito. Seria esse o jogo de sinal. E quando você olhar para menos infinito vezes menos infinito, isso aqui é igual a mais infinito. Isso foi o 6i. Aí por último, o 7i, ele fornece o seguinte jogo de sinal. Qual seria o jogo de sinal? Seria L vezes menos infinito é igual a menos infinito. Isso aqui se o nosso L for maior do que zero. E você vai ganhar que L vezes menos infinito é igual a mais infinito se o nosso L for menor do que zero, pessoal. Então você consegue uma espécie de jogo de sinal para limites infinitos. Aí tomem só cuidado, porque vocês viram que aqui tem um jogo de sinal. Tem uma tabelinha que vai lhe dar um jogo de sinal. Porém, pessoal, eu faço uma observação. Isso aqui continua válido se você trocar os infinitos por menos infinitos. Ou então, ao invés de fazer x tender a mais infinito ou x tender a menos infinito, esse x tender a um ponto. Continua sendo válido, certo, pessoal? Se adaptar para cá. Porque o que vai ser interessante para você estar atento são jogos de sinais. Que são essas operações aqui, certo? Mas aqui você pode trocar menos infinito, aqui também. Ou então fazer x tender a um ponto e aqui também tender esse mesmo ponto. Aí tomem cuidado, porque se aparecer expressões como essas, mais infinito menos mais infinito, menos infinito menos infinito, zero vezes mais ou menos infinito, zero vezes infinito, ou zero vezes menos infinito, mais infinito sobre mais infinito, menos infinito sobre menos infinito, zero sobre zero, 1 elevado a infinito, zero elevado a zero, infinito elevado a zero, menos infinito elevado a zero. Nem essa, nem essa, nem essa, muito menos essa, ou essa, podem acontecer, pessoal. Porque se você chegar em uma dessas expressões, elas são chamadas de indeterminações. Aqui são expressões indeterminadas, elas não fazem sentido. Então o limite desse jeito não dá resultado não, pessoal. O que dá resultado são esses aqui e esses aqui. Agora esses aqui são indeterminações, certo? Por exemplo, se eu quero calcular o limite da minha função x ao quadrado, quando x tende a mais infinito, pessoal. Então vamos lá. Então, se eu quero calcular esse limite, o que temos? Então limite quando esse x tende a mais infinito da função x ao quadrado é o limite quando x tende a mais infinito da função x vezes o limite
quando x tende a mais infinito da função x. Já vimos que a função x tem limite mais infinito. E já vimos que a função x aqui também tem limite mais infinito. Então a minha expressão é mais infinito vezes mais infinito. Eu vou voltar aqui na tabela. Mais infinito vezes mais infinito. Vai aparecer onde, pessoal? Mais infinito vezes mais infinito. Apareceu aqui. Então, mais infinito vezes mais infinito é igual a mais infinito. Então, eu levo para lá. Isso aqui é igual a mais infinito. Vamos ver outro exemplo. Por exemplo, eu quero calcular o limite quando x tende a mais infinito da função 3x ao quadrado menos 5x mais 2. Vamos ver como é que é calculado esse limite quando nosso x tende a mais infinito. Então, o que temos, pessoal? Temos que esse limite. Aqui eu faço x tender a mais infinito da função 3x ao quadrado menos 5x mais 2. Aqui eu posso quebrar e olho para o limite quando x tende a mais infinito de 3x ao quadrado menos o limite quando x tende a mais infinito de 5x mais o limite quando x tende a mais infinito da função constante igual a 2. Esses limites se você conhece, vai ficar 3 vezes o limite da função x ao quadrado, que é mais infinito. 3 vezes mais infinito, menos 5 vezes mais infinito, mais 2. Pessoal, como é que dá isso aqui, né? Uma constante vezes mais infinito. Uma constante vezes mais infinito. Se a constante for positiva, é mais infinito. Então, como a nossa constante aqui é positiva, aqui eu obtenho mais infinito. Agora eu tenho uma constante negativa vezes mais infinito, pessoal. Uma constante negativa vezes mais infinito. Uma constante negativa vezes mais infinito. Tá aqui, é menos infinito. Então eu levo para lá, porque agora eu sei que isso é menos infinito. Essa expressão aqui é menos infinito, por lá. Aí, pessoal, eu vou olhar para cá. O que é mais infinito menos infinito? Tem significado? Mais infinito menos infinito? Vamos ver se tem significado. Mais infinito menos infinito. Mais infinito menos infinito. Mais com menos. Mais infinito menos infinito. Cadê? Pessoal, tem significado? Não apareceu. Mais infinito ou menos infinito? Ele vai se encaixar aqui, pessoal. Esse negócio está dando certo? Vamos procurar esse negócio aí, porque isso não é indeterminado não. Esse limite vai ter que aparecer. Isso aqui não pode ser indeterminado não. Como é que vai ficar isso? Se você olhar para cá, isso aqui vai ficar meio que... E se for menos infinito mais infinito, pessoal? Dá certo? Vamos ver lá se tem expressão para menos infinito, mais infinito. Também não tem. Não vai aparecer também não. E agora, pessoal? Isso aqui está me dando uma indeterminação. Se você olhar para cá.
Isso aqui Professor, você pode botar na segunda tabela lá, e agora das indeterminação? eu calculo esse limite. Isso aqui vai me dar uma indeterminação. Vou tirar esse parêntese daqui, só para deixar o negócio mais elegante. Eu vou trazer para cá. Dá indeterminado. Porque isso aqui vai ser igual a mais infinito menos infinito. Vai ficar mais menos mais infinito. Vai ficar assim, né? Mais menos mais infinito. Menos mais infinito. Coloco isso aqui entre parênteses. Abro parêntese, mais infinito. Isso aqui é uma indeterminação. E agora, pessoal, como é que a gente resolve isso? Então vamos ter que fazer de outra forma. Eu não vou aplicar diretamente como eu fiz aqui. O que eu vou fazer é colocar a maior potência em evidência. É isso que eu vou fazer. Então vamos tentar de uma outra maneira. Vamos tentar de outro modo. Porque vamos ter que nos livrar dessa indeterminação. E qual será esse outro modo? Eu vou colocar a maior potência em evidência. Então aqui eu faço x tender a mais infinito. Na expressão de 3x ao quadrado menos 5x mais 2. Isso aqui é igual ao limite quando x tende a mais infinito de x ao quadrado, que multiplica 3 menos 5 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado, que agora sim eu vou conseguir me livrar daquela indeterminação. Deixa eu só ajeitar esse colchete. Então isso aqui agora é simplesmente o limite quando x tende a mais infinito da função x ao quadrado vezes o limite quando x tende a mais infinito da função 3 menos 5x mais 2 sobre x ao quadrado. E esses limites agora são conhecidos. A função x ao quadrado, ela possui limite mais infinito vezes essa expressão aqui nesse nosso colchete. Aqui vem para zero, aqui vem para zero, vocês já conhecem esse limite. Não é mais uma novidade para vocês. Então vai ficar mais infinito vezes 3. Ou seja, 3 vezes mais infinito. Aí eu vou olhar para o nosso jogo de sinal. Uma constante positiva vezes mais infinito, pessoal. Item 2i. Isso aqui é mais infinito, pessoal. Então isso aqui é igual a mais infinito. Então esse nosso limite ele é mais infinito, pessoal. Essa minha função tem limite mais infinito.